Bem-vindos à nova casa, estamos no YouTube! Então, para quem não conhece a gente aqui é a Kirby's Luteria, uma luteria de Blumenau, Santa Catarina. Recentemente a gente fez uns vídeos pro TikTok e pro Reels. Segue a gente lá fazendo a gentileza, que essa brincadeira de fazer conteúdo dá um trabalho desgraçado. Mentira, até gosta. Onde a gente mostrou o processo de instalação de fibra de carbono num braço de um violão Martin, que a gente até falou no vídeo, não é mais feito 100% de madeira. Na verdade, pouca coisa dele é feito de madeira hoje em dia. E acabou que o pessoal comentou bastante, queria uma explicação maior, então a gente acabou vindo aqui pro YouTube, onde a gente pode fazer um vídeo um pouco mais longo, um pouco mais descritivo, explicar um pouco mais sobre essa situação, para explicar direitinho o que são esses violões da Martin, que não são mais tão de madeira assim. Então é o seguinte, ó, se você entrar no site da Martin e lá na série X, que é a série que é mais vendida aqui no Brasil pelo custo-benefício dela, logo de cara você vai dar de cara com isso aqui, ó. Solid Wood HPL Tops e HPL Backhand Sides. Ou seja, os tops podem ser de HPL ou de madeira sólida mesmo, e as laterais e os fundos todos são de HPL. Mas o que é o HPL? Se a gente desce mais um pouco no próprio site da Martin, a gente já chega direto na resposta que a própria Martin dá pra gente, que é aqui, ó. HPL stands for Very High Pressure Laminated. Que na minha tradução livre aqui pra vocês é o seguinte, vou ler minha tradução aqui, tá? O HPL significa High Pressure Laminated, ou seja, laminado de alta pressão. É um material composto de papel e resina que é prensado sob muita pressão. Minha pesquisa diz que eles chegam até ter 900 kg de pressão para fazer esse papel com resina prensado em alta pressão. A superfície vai ter uma camada de acabamento que é um padrão de madeira e uma camada protetiva transparente. E eles mesmos colocam, não é um laminado de madeira. Ou seja, não é um laminado de madeira, não é madeira, papel e resina. Então tá aí para vocês a lateral, o fundo e às vezes até o top de resina com papel. De novo, não sou eu que estou falando isso para vocês, a gente acabou de ver no próprio site da Martin, então só tô aqui traduzindo para vocês, beleza? E aqui já vale até um adendo, sabe o que mais é feito exatamente dessa forma, com papel, resina e alta pressão? A famosa fórmica que a gente usa tanto nos móveis aqui no Brasil. Aí se você abrir qualquer um desses violões que está no site, a gente vai abrir um aqui para vocês, ó, você vai ver aqui o material que é composto o cavalete e também a escala, que é esse material aqui, ó, FSC Certified Rich Light. E o braço também já dá para ver que é de Rust Burst Laminated. Meu inglês aqui maravilhoso. Mas o que é tudo isso, né? Se você procurar pelo Rich Light, facilmente você chega aqui no Eco Supply Center, um centro lá de venda de suprimentos de produtos ecológicos, né? E eles dizem pra gente que o Rich Light é um produto certificado, feito de papel reciclado. Várias folhas de papel são empilhadas e prensadas junto com resina fenólica. E isso vai fazer esse composto que é o Rich Light. Ou seja, né, mais papel aqui pra gente. Quem quiser saber certinho como que é feito isso, a gente tá deixando um link aqui na descrição que tem vídeo lá mostrando como faz, foto, eles explicam tudo em inglês, mas vocês vão ver o processo certinho de pegar o papel reciclado, aplicar resina fenólica, prensar, coisa e tal. É bem divertido, quem quiser dar uma olhada pode ir lá dar uma olhada também. E com isso a gente já tem mais um pedaço do violão que é feito de papel e resina, e falta apenas o braço pra gente descobrir aqui, que é o Rust Burst Laminated. Esse material é um pouco mais chatinho de achar, mas a Sweetwater, que é uma das maiores lojas de música dos Estados Unidos e coisa e tal, que inclusive eles têm canal aqui no YouTube com um monte de review e coisa e tal, bem bacana, segue eles lá que é bem divertido, eles vão dizer pra gente que isso é um laminado Stratabond, que é um produto dessa marca aqui, ó, Rutland Plywood Corporation, que para quem não sabe é um compensado. Plywood, para quem não sabe, é compensado em inglês, ou seja, o braço é um compensado de madeira. Então vamos para o resumo dos materiais que são usados. A lateral, o fundo e muitas vezes até o top dessa linha de papel com resina. A escala e o cavalete, papel com resina. E o braço é um compensado de madeira. E aí vocês vão me querer brigar com a gente que fala que o violão da Martin não é mais de madeira? É bem bonito para vocês isso aí, ó. Tá tudo no site deles, gente. Esses violões que a gente está falando são violões que aqui no site a gente pode ver que custam 550, 600, 700 dólares, ou seja, aqui no Brasil são instrumentos de 6, 7 mil reais, às vezes mais, às vezes menos, mas sim, são violões Martin, já são bem caros e sim, grande parte deles não é mais usado madeira. Então significa que esses violões são horríveis, isso tudo é ridículo, a gente tem que bater na Martin na internet? Sim! Não, brincadeirinha, pessoal. A gente decidiu fazer esse vídeo um pouco maior, um pouco mais discutível aqui no YouTube, justamente para a gente poder filosofar um pouco mais sobre esses materiais.
Então a gente quer falar um pouco das pesquisas que a gente fez e mostrar um pouco da realidade do que esses materiais podem ou não oferecer para o teu instrumento. Então vamos começar pelo HPL, o HPL, o laminado de alta pressão, a fórmica. Esse é um material que é bem interessante de ter no instrumento, de trabalhar com ele, porque ele é mais estável e ele é mais previsível do que a madeira, mais fácil de alcançar resultados similares numa cadeia de produção, por exemplo. Vamos supor que você queira levar o seu violão para a praia, fazer um luau com os amigos, algo assim. É bem mais interessante que o material do teu instrumento seja mais resistente do que a madeira, que vai sofrer com a mudança de temperatura, com a maresia, com o sal, com o vento e tudo isso. E o HPL, a fórmica, é um material que ele acaba durando muito mais, sendo mais estável e sofrendo menos com essas intempéries aí do ambiente. Além disso, o HPL também é um material que ele é muito mais resistente, então você pode dar aquelas batidinhas com o violão sem querer nos cantos, e ele provavelmente vai danificar muito menos e mostrar muito menos ranhuras ao longo do tempo do que se for uma lateral de madeira, envernizado, coisa e tal. Claro, a hora que tu dá uma batidona, ele não quebra igual madeira, provavelmente vai quebrar muito mais parecido com um piso, de desplacar um pedaço grande e até a manutenção vai ser bem complexa de ser feito. Mas até tu dar essa batida, que seria um acidente mais sério, ele vai se durar muito melhor na tua mão. Depois disso a gente tem o Richlite, que é um material que fica com a textura, aparência, durabilidade muito similar ao ébano, que é o que todo mundo quer ter numa escala ou num cavalete. Inclusive tem um monte de marca que a gente pega aqui que pega e pinta uma madeira bem escura, de preto, para simular que é um ébano. E para mim isso é até uma desvalorização da madeira que está sendo usada. Marcas que usam madeira para fazer o instrumento, pintam ela bem escura para parecer o ébano e não valorizar a madeira que eles estão usando. Sei, ninguém fala o suficiente disso aí também não, entendeu? Ou seja, não sei se é tão ruim assim usar um material que ele tem aparência e estrutura, é muito similar, a densidade é muito similar ao ébano, mas que é reciclado e é muito mais barato. Não sei se eu acho tão ruim assim não, tá? Inclusive, para quem quiser ser puritano, não, mas eu quero ébano, eu quero escala de ébano, quero cavalete de ébano, a Martin faz violões com escala e cavalete em ébano. Você pode comprar, provavelmente vai custar uns 20, 25 mil reais brincando assim, mas eles têm lá. Então é a solução da Martin de te oferecer um instrumento mais acessível, tanto que essa é uma das linhas mais acessíveis deles. Não sei, assim, a única pulga que a gente tem mais atrás da orelha é com o compensado do braço. E isso porque é o seguinte, ó, quem vive em região mais seca, pessoal ali do hemisfério norte, eles falam que esses braços compensados têm uma ótima estabilidade. Mas aqui no Brasil, aqui no sul principalmente, a gente acaba vendo que ele não é tão estável assim. Inclusive é por isso que a gente teve que colocar 2 barras de fibra de carbono dentro do braço, que foi assim que a gente chegou aqui a fazer esse vídeo para o YouTube. Se você ainda não viu o nosso TikTok e o nosso Reels, dá uma olhadinha lá no nosso perfil no Instagram para ver certinho esse processo que a gente fez de colocar fibra de carbono no braço de um Martin. E o motivo de colocar fibra de carbono é justamente aumentar a estabilidade. Porque pra gente que mora aqui numa região mais úmida, pelo menos, cara, como tem braço desse que é instável, viu? Teve instrumento que a gente pegou já de estar num ponto bem legal de regulagem, muda a temperatura um pouco, a pessoa viaja ali, saiu de Santa Catarina, foi pro Paraná. E de repente ou as cordas estão encostadas nos trastes ou o braço está virado num berimbau, mas a hora que ela volta para cá, para a região que foi regulado, a temperatura volta ao normal, o braço está de novo ao normal. Ou seja, é um problema de estabilidade do braço mesmo. Ah, pessoal, mas e o timbre? O timbre é bom? O timbre não é? Como é que funciona isso? Ó, ser bem transparente aqui com vocês. Toda semana vem gente aqui querendo conversar com a gente sobre esses violões, sem saber que eles não são de madeiras, falando que querem comprar, que é o sonho deles. O pessoal assim que fala sobre madeira XYZ, sobre tampo sólido versus tampo laminado, e que às vezes não pararam para reparar que esses instrumentos não são de madeiras. E é o sonho do pessoal todo, eles tocam, acham maravilhoso, não sei o que, tá lá fazendo solzão e é maravilhoso. Então o timbre não pode ser ruim, né? A gente particularmente aqui gosta bastante, você tem um timbre de Martin nele, você tem uma propriedade interessante ali no meio. Mas falar de timbre é uma coisa complicada, porque o timbre é uma percepção pessoal, tem gente que gosta de uma coisa, a gente que gosta de outra coisa. E realmente a tua própria percepção vai mudar dependendo da marca que está escrito no headstock, da madeira do instrumento ou da não madeira do instrumento, do teu humor naquele dia, ele pode influenciar sim na tua percepção do timbre.
Então tem muita nuance aí no meio que pra gente poder fazer uma análise de timbre, a gente teria que fazer o quê? Pelo menos se a gente quiser fazer uma análise assim, como o povo do YouTube gostaria que a gente fizesse, né? Seria pegar um Martin caríssimo, do violão ideal, todo de madeira, com ébano e não sei o que, os caramba tudo, gravar ele, fazer uma percepção auditiva bem legal, colocar em software para a gente ver todas as frequências, como que ele interage com as frequências, como são os harmônicos deles, e fazer exatamente o mesmo tipo de teste com esse Martin, daí fazer o comparativo, e aí você vai ter um comparativo, ó, tal Martin e tal Martin, e o violão como tu acha que tem que ser, e o violão que a gente consegue comprar no Brasil. Tome aí, tirei suas conclusões, entendeu? Esse seria o mundo ideal. E no final é meio que isso, tá, gente? A gente não tá fazendo esse vídeo pra falar pra vocês se o violão vale ou não vale o que eles estão cobrando, se ele é melhor, se ele é pior do que concorrentes de mercado nessa faixa de preço. Não é isso que a gente quer mostrar pra vocês nesse vídeo. A gente queria mostrar pra vocês que grandes marcas muitas vezes estão traçando caminhos não tão naturais, ou ecologicamente corretos, ou não tão puritanos, e que muitas vezes a gente nem sabe disso. E aí a gente queria mostrar para vocês essa questão dos Martins, de eles não serem mais tão de madeira assim, e fazer uma avaliação desses materiais do ponto de vista mais da luteria, da durabilidade, do que eles podem oferecer, até de positivo para vocês. Porque muitas vezes a gente fala assim, ó, então não é de madeira, então é ruim. E não necessariamente é essa a situação que a gente está colocando aqui para vocês. A gente acha que não é de madeira, mas que tem pontos positivos aí, que pode estar traçando um caminho muito interessante para a vida dos violonistas daqui para frente. Até porque hoje em dia a gente já tem até violão feito de fibra de carbono, de não sei o que tem falante dentro, que faz reverb, um monte de coisa junto, né? Então, acho que é mais uma coisa que a gente pode levar para uma discussão, para uma coisa legal de conversa, assim, e ter um entendimento maior do que são esses materiais ou não, e do que eles podem favorecer para o teu instrumento ou não. Então, espero que vocês tenham gostado bastante desse vídeo. Dá teu like, deixa o joinha e se inscreve no canal. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado bastante desse vídeo. Se tem alguma dúvida, comenta aí. A gente quer criar essa comunidade bacana da gente conseguir falar sobre coisas da luteria, sobre os instrumentos que a gente tem no mercado, sobre essas coisas diferentes, por exemplo, violões da Martin não serem de madeiras. Se você tem alguma sugestão de coisa que quiser falar pra gente, pode ficar à vontade. E é isso, a gente se vê na próxima. Valeu, pessoal! Peraí, galera, calma. Vai. Bem-vindos à nova casa, estamos no YouTube!